Agora sim, vamos para os outros comentários. Então, mais uma vez do Marcos Luiz e do Fabiano. O Marcos Luiz pergunta, quer dizer, afirma, aqui do nosso sertão é o que mais tem, pessoas que se dizem crentes, não é, e votam no PT. E o Fabiano fala, como é a política protestante reformada? Muito bem, são dois pontos importantes porque falam sobre política. Primeiro, de fato, meu irmão, essa incoerência, não é, parece muito comum no Brasil. Infelizmente, o nosso país é um país de incoerências, não é? A coisa mais normal. Há pessoas que abrem a boca, nosso país é um país cristão. Aí você olha assim, é sério, é? País cristão existe, mas há essa incoerência. Tem gente que acha isso, não é? E é um erro muito grande. Muito, muito, muito grande mesmo. Então, por conta disso, o nosso país ser um país bem relativista, no sentido geral mesmo, não é? E bem contaminado com várias ideologias diferentes, acho que não poderia ser diferente, não. Nosso país é um mix do mundo, basicamente, então fica difícil você ter realmente uma tradição forte aqui. Tanto é que mesmo que o brasileiro tenha uma alma católica romana, não é? Eu falo brasileiro no sentido geral, inclusive evangélicos, né? E principalmente até. Porque, meu amigo, tem coisa que você percebe que é de lá mesmo, né? O que acontece? Mesmo tendo o brasileiro uma alma católica romana, ainda assim isso não é suficiente. Não é suficiente, porque várias ideologias e pensamentos e tradições vieram e então o povo é realmente muito misturado em termos de cosmovisão. A realidade é essa. Existe um relativismo em relação à cosmovisão no Brasil. Por conta disso, não é? Parece muito normal que alguém diga, eu sou um cristão. Não precisa nem questão de ser evangélico, não. Eu sou um cristão. Não é? Seja católico, evangélico, não importa. Eu sou um cristão. E, mesmo assim, votar no PT. Nós sabemos que isso acontece no PT, assim, partidos como o PT, né? PT e afins. Ou seja, a esquerda, né? Parece muito comum que cristãos no nosso país se alinhem a alas progressistas da política. Né? E isso é absolutamente incoerente. Você já sabe muito bem do meu posicionamento aqui. E o que eu estou falando, não é, sobre isso ser incoerente é algo tão básico, tão basilar, que qualquer pessoa cristã honesta pode admitir isso aí. Mesmo que alguns não assumam, no sentido de preferirem ainda ficarem com essa frescurinha de dor de cotovelo, não é? De ficar tentando atacar qualquer grupo que não seja da esquerda ou não seja progressista. Porque essa turminha progressista no nosso Brasil, muitos cristãos são assim, eles têm uma dificuldade muito grande com o conceito de autoridade. Para eles, não é? Se diz não pode, significa necessariamente ditadura. Quando você olha para a esquerda, que de maneira muito mentirosa prega uma libertinagem, uma liberdade que na verdade é libertinagem, né? Eles pensam que ali tem liberdade verdadeira. Porque ali não está dizendo que não pode, aqui pode tudo, né? Na verdade, o que acontece ali é uma escravidão, não é, da pior possível. É o incentivo para o homem viver como um animal, guiado por seus instintos. Simplesmente isso. Então, essa incoerência, infelizmente, acontece. Não é? Eu vou bater como incoerência, por quê? Porque eu não vou dizer que uma pessoa que votou no PT ou que se alinhou à esquerda de alguma maneira não é um cristão genuíno. Eu digo que é um cristão, mas completamente incoerente. Porque a pessoa pode ter feito isso por questão de ignorância. Tem muitos cristãos que estão, assim, aquém da cosmovisão bíblica, sabe? Tipo, a pessoa tem o costume de ir para a igreja e está tentando ser fiel naquele sentido, mas ela não percebeu ainda, por falta às vezes dos líderes ensinarem os princípios ou pregar, sei lá, não percebeu ainda que a fé cristã, aquilo que vem da palavra de Deus, é uma cosmovisão. Né? É uma cosmovisão. E essa cosmovisão está em choque com aquilo que o mundo quer trazer como cosmovisão. E, portanto, eu como um cristão preciso me alinhar a esses princípios bíblicos, que vai necessariamente me fazer ficar contra os princípios que não são bíblicos, tá? Contra aquilo que é mentira. Entende a situação? Muitos não perceberam isso ainda. Então existe muita ignorância. Nosso país é um país de ignorância. Então esse tipo de coisa é possível. Então veja, eu não estou desclassificando as pessoas como cristãs. Eu só estou dizendo que não faz o menor sentido. É uma coisa completamente incoerente. Quando eu olho para a Escritura, para a Palavra de Deus, o que nós podemos extrair de princípios para a vida cristã é liberdade e princípios, meu amigo. Princípios. Tem muito mais que podemos observar. Mas eu pego só nesses dois pontos. Liberdade
e princípio, tá? Princípios que vêm da palavra de Deus, que vêm de sua lei, não é? Ou seja, princípios éticos, morais, que vêm todos da lei do Senhor, tá bom? E que, nesse sentido, são desrespeitados e rejeitados oficialmente por todos os progressistas, não é, que existem nesse mundo. Progressismo é algo que rompe com tais princípios. Simples assim, por isso é simplesmente incoerente, não é? Pensando nisso, uma alternativa boa é realmente conhecermos a tradição política reformada. Aqui o irmão Fabiano pergunta isso. Como é a tradição política reformada? Irmão, eu vou deixar um link, né, porque eu não tenho condições de saber de tudo. Então, poxa, eu sei pouco, na verdade. Então, eu tenho um conhecimento básico sobre isso porque eu faço parte da tradição. Mas minha ênfase é teologia. Só que, entenda o princípio. O calvinismo, como algumas pessoas falam, não é digamos assim, uma dogmática ou um pensamento acerca da salvação. O calvinismo, ou a fé reformada, é uma coisa muito complexa e completa, na verdade. Não é? É uma cosmovisão. Quando nós pensamos em calvinismo, ou então fé reformada, nós estamos pensando não somente em um aspecto religioso, nós estamos pensando em uma maneira de ler a Bíblia, mas na verdade estamos pensando assim, que tudo na vida, absolutamente tudo, deve ser visto a partir das lentes que a Escritura Sagrada nos dá, as lentes cristãs. Então, pensando nisso, a política reformada, não é, ela faz parte disso, ela é uma expressão disso aí, não é? E quando nós pensamos em política reformada, estamos pensando em uma tradição que nasce na Escritura, que ela é da própria Escritura, né? Ela é da Escritura, ela se limita nesse sentido a compreender, por exemplo, a esfera de atuação do Estado ou a função do Estado nessa esfera como sendo regulada pela palavra de Deus. Tipo, o princípio original, real do Estado e o seu propósito está na Escritura Sagrada. Romanos 13, Paulo fala sobre isso. Quando o Estado sai, ultrapassa aqueles limites, ou então os princípios, para ser um pouco mais claro, né, mais correto, os princípios que temos na palavra de Deus sobre o Estado, esse Estado está realmente em oposição a Deus. E o resultado é que essa rebeldia causará, sim, uma desordem e mal aos seus cidadãos. Nosso resultado aqui hoje, como Brasil. Né? Os princípios que regem o país não são bíblicos, então, obviamente, o povo vai sofrer. Porque o que você tem é um mesclar, digamos assim, um mix de socialismo com qualquer tipo de ideologia que seja progressista. Né? Que são várias. Inclusive o pessoal que é liberal no Brasil, acho que é meio óbvio, né, que eles são progressistas. Né? O cara dizer que liberal é de direita aqui, meu amigo, é uma apelação muito grande, porque, sinceramente, o modus operandi deles não é uma maneira de agir como uma pessoa de direita. Alguém que se posiciona à direita nesse sentido. Né? Isso aí é só para dizer que é contra o controle do Estado com relação à economia, mais nada. Mas, tirando isso, a maneira dos caras agirem é revolucionária. Isso é progressismo. Né? O Brasil é assim. Entende a situação? A tradição política reformada, então, ela se foca justamente nisso, em que nós precisamos realmente olhar para a palavra de Deus e os princípios da palavra devem reger, nesse sentido, não é, o que nós entendemos sobre Estado, sobre organização de uma sociedade. É simplesmente isso, ou seja, não é nada de complexo demais, não. Mas, obviamente, a partir dos princípios bíblicos, você tem um desenvolvimento muito grande. Então você pode pensar, por exemplo, em Abraham Kuyper, na Holanda, não é, com a ideia do calvinismo aplicado à sociedade. Então tem a ver com isso. Para que o irmão possa se inteirar mais e não ficar somente nas minhas palavras, que são poucas nesse sentido, né? Eu vou deixar links aqui para o irmão, tá? Para os irmãos aí, links, beleza? De palestras sobre o assunto da política, da tradição política reformada e também de sites, tá bom? E assim o irmão vai poder se inteirar muito mais. E eu tenho certeza que o irmão compreendendo melhor o que isso significa, vai até se interessar mais, porque realmente é um assunto empolgante. É muito empolgante mesmo, tá bom? Então, valeu, muito obrigado.